Esse mês a gente está falando sobre recomeçar. Ano novo, vida nova, não tão nova assim, às vezes, né? E é normal no começo do ano a gente querer recomeçar, querer começar do zero, querer coisas novas. Todo ano é a mesma história, mas eu tenho certeza que algumas coisas que você acha que são novas, que você quer, não são tão novas assim e provavelmente sejam um reflexo de alguma coisa que ficou pelo caminho, ou que você perdeu, ou que você não completou, ou que você se frustrou por nem ter começado, ficou para trás. Algumas coisas a gente sonha, faz objetivo, faz planos, faz metas e fica lá no dia 1º de janeiro e a gente vai carregando essas frustrações, essas decepções durante o ano e fica preso nelas e fica se sentindo incompetente, fica se sentindo incapaz, né? É sobre esse tipo de perda que nós vamos falar hoje. Tá bom? E algumas dessas perdas, algumas dessas coisas, elas realmente refletem um descaso nosso, uma preguiça, um desleixo. Outras são por conta da vida, as circunstâncias da vida que nos impedem de continuar alguma coisa. Nós perdemos aquilo e ficou lá em 2019. E a minha pergunta para você tem alguma coisa que ficou para trás, que você perdeu, que não já foi, mas não é mais seu, mas que você quer recuperar, que você precisa recuperar esse ano? É sobre isso que nós vamos falar, é sobre essas perguntas que precisam ser respondidas. E antes de nós lermos o texto, embora a gente já tenha orado bastante, queria convidar você para fazer uma oração antes de entrarmos no texto bíblico, amém? Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem falado conosco até agora, claramente, nitidamente. O seu amor tem encontrado lugar no nosso coração e nós somos gratos por isso, porque o teu amor nos alcança. E nos alcança também agora por meio da tua palavra, Pai. Abre agora o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos e os nossos corações, para que nós possamos compreender a tua mensagem. Que de maneira alguma, Pai, seja o que eu quero dizer aqui, mas que seja a tua vontade, que seja a tua palavra, que seja o teu querer, Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, versículos do 12 ao 14. Você vai acompanhar a leitura ali, que diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. O capítulo 5 de Lucas, ele é marcado por 3 milagres de Jesus. O primeiro milagre é um milagre sobre os poderes da natureza, Jesus acalma a tempestade, e depois 2 milagres de cura. O milagre do meio é esse aqui que nós acabamos de ler. Esse capítulo, ele marca a presença de Jesus demonstrando que ele domina toda e qualquer situação. Cristo presente domina toda e qualquer situação. Não existe nenhum lugar que ele chegue que ele não tenha controle. E ele demonstra o seu controle por meio da sua ação de compaixão. Quando ele acalma a tempestade, ele está com os seus corajosos e valorosos discípulos, gritando, igual pequenas crianças dentro do barco, provavelmente. Eu seria uma dessas pessoas, detesto embarcações, não sou desse time. Se você estava pensando em me presentear nas férias com um cruzeiro, pode ser passagem aérea, tá? Que o Senhor fale com você nessa noite. E quando ele acalma a tempestade é porque ele está com pena daqueles homens. E quando ele cura as pessoas, ele está demonstrando também a sua compaixão. Como aquela situação que eles não tinham controle, agora Jesus domina. A lepra, em especial, é uma doença contagiosa que marcava a vida das pessoas como: a partir de agora você não é ninguém, você não tem mais nada, todos os seus direitos foram arrancados de você. Se por acaso você tinha algum plano, algum sonho, alguma perspectiva de vida, você não tem mais. Você vai viver isolado, só com outras pessoas que possuem a mesma doença que você. Você não pode conviver familiarmente, socialmente. Você perdeu o seu direito religioso, nem pensar em entrar na sinagoga. Você é um indigno, um impuro, um incapaz. Que delícia, né?
Esse exemplo de perda aqui é para que nenhum de nós ache que existe alguma perda que nós possamos ter que Jesus não controle. Então eu usei um exemplo de alguém que perdeu tudo, de alguém que não tem nenhuma perspectiva, de alguém que tudo ficou para trás. Mas o texto continua e o autor não coloca um lugar específico onde Jesus encontrou com aquele homem. Ele fala que Jesus estava numa das cidades. A gente tem que entender que os leprosos ficavam sempre afastados, em lugares afastados dos centros urbanos. Então, das duas, uma. Ou Jesus estava de passagem e aquele homem viu e saiu correndo e falou, ali está a minha oportunidade de restauração. Ali está a minha oportunidade de recuperar a pessoa que eu era. Ou, como a gente vê vários relatos bíblicos que as pessoas sabiam para onde Jesus estava indo e vindo, aquele homem movido pelo desespero sai do isolamento e correndo o risco de ser apedrejado, correndo o risco de morrer, ele vai até Jesus buscar a sua recuperação, a sua restauração. A gente precisa lembrar, antes de entrar nos nossos pontos também, de que ninguém nasce leproso, gente. As pessoas não nascem com lepra. Aquele homem não nasceu naquela condição. Provavelmente ele foi uma criança e como criança ele teve seus sonhos, seus projetos, tinha alguma coisa que ele queria fazer e ele chegou numa certa idade e quando ele chegou nessa certa idade, contraiu a lepra, ele perdeu tudo. Ele perdeu todas as oportunidades. A pessoa com lepra perde tudo. E será que nós, não como uma doença, mas como eu falei no início, nossos projetos, planos, sonhos, será que alguma coisa que você perdeu aí no meio do caminho está te impedindo de avançar? Será que você está preso nessa perda, nessa frustração? Será que já chegou um desespero? Será que já chegou uma vergonha? Será que você já se olhou no espelho e falou assim, eu sou um incapaz mesmo, olha lá, perdi, não fiz, não consigo, não dá. Agora eu não vou mais adiante. E bloqueia, sensação de bloqueio, de estar congelado. Pois é, essas nossas perdas podem afetar a nossa área pessoal, familiar, social, espiritual. E como eu disse, esse nosso personagem teve todas as perdas. Mas o sentido aqui, eu não quero levar você a ficar triste, ficar pensando naquilo que você perdeu. A gente vai falar sobre um Jesus, sobre o Jesus, que a presença dele é o sinônimo de toda e qualquer recuperação. Por meio desse texto, eu e você nós somos convidados a refletir que é possível recuperar o que foi perdido, mesmo que pareça grande demais. E o motivo é porque Jesus domina todas as situações que ele se encontra. E eu quero ir para o primeiro ponto contigo, dizendo o seguinte: a recuperação começa em submeter-se à vontade de Jesus. Versículo 12 diz que quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, pode purificar-me. Algo que a gente precisa considerar é que o leproso ele não tinha culpa do que aconteceu, mas ele tinha uma vergonha enorme da sua doença. Toda e qualquer expectativa de realização em qualquer área foi perdida a partir do momento que ele contraiu aquela enfermidade. O fato dele conhecer e reconhecer o poder redentivo, o poder completo de Jesus, leva ele não somente a fazer um pedido de cura, mas leva ele a colocar à disposição da vontade de Jesus para que realizasse aquilo que ele precisava. Não teve dúvida. Eu vou mostrar para você que eu estudei, tá bom? A palavra grega usada nesse texto pelo autor, ele fala assim, Senhor, se o Senhor teles, se o Senhor quiser, se tiver vontade, eu sei que o Senhor tem, eu vou falar tudo errado, dunamis, que é poder o suficiente para me curar. Ele não duvida do poder de Jesus. Ele sabe que aquela é a única chance dele recuperar tudo que ele perdeu na vida dele. Mas ele coloca diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, mas se o Senhor quiser, aí eu serei curado. Não é o que eu quero. Não é a recuperação que eu desejo, mas do que o Senhor deseja para mim. Esse teles é a indicação da vontade, do querer, e muitas vezes eu e você queremos tanto recuperar alguma coisa que foi deixado para trás, que nós não avaliamos qual seja a vontade de Cristo para aquilo. Nós estamos magoados, frustrados, e a gente quer recuperar, custe o que custar, para provar que nós podemos, para provar que nós somos capazes. Mas é aqui que o leproso, alguém que não tinha expectativa nenhuma, dá uma lição que quebra nossas pernas, literalmente. A gente é ensinado que só vale a pena recuperar alguma coisa, mesmo que seja a nossa vida por completo, se estiver de acordo com o querer do Mestre Jesus.
E a nossa primeira frase, ela diz isso, que recuperação não é dar a volta por cima, é dar a Cristo o poder de decisão quanto ao que precisa ser feito em nós a partir da nossa incapacidade. Você não precisa provar para ninguém que você se recuperou. Você não precisa provar para ninguém que você foi bom e aquilo que ficou lá atrás, que você não conseguiu, agora você consegue. Você vai quebrar a cara de novo. Eu podia agora te dar um belíssimo sermão de incentivo e falar, você consegue, vai lá, tem uma força dentro de você que vai te levantar e você vai conseguir, mas eu vou estar mentindo, porque só vai dar certo, só vai ser recuperação completa, se estiver dentro do querer de Cristo. A sabedoria popular diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas o meu conselho hoje, de acordo com o que eu leio aqui não, coloque o rosto na poeira. E deixe que Cristo tome a decisão. Senhor, é isso que eu tenho que recuperar? Senhor, é isso que eu tenho que correr atrás esse ano? É o primeiro passo da recuperação. Então avalie, eu preciso avaliar e você precisa avaliar. Se nós temos buscado recuperar alguma coisa por conta própria. E a partir de agora, apresentar diante do crivo de Jesus, sabendo que Ele tem todo o poder para recuperar toda e qualquer perda, para recuperar tudo o que ficou para trás, mas que a vontade soberana dele é o melhor para nós. Em segundo lugar, envolve Jesus também, olha que bom. Jesus é quem realiza a parte impossível do processo de recuperação. Verso 13 diz, quero sim, essa é a resposta de Jesus. Eu quero, fique limpo. E no mesmo instante a lepra foi embora daquele homem. A recuperação completa, divina, ela passa por um processo do impossível. E o impossível só Jesus pode fazer. O impossível só Jesus pode executar. O impossível está atrelado à presença, à palavra e à ação de Jesus. O texto é claro. Jesus primeiro se move na direção daquele homem. Jesus toca aquele homem e ali começa o processo da sua recuperação. Sabe por quê? Há quantos anos aquele homem não era tocado? Há quantos anos alguém nem olhou direito para a cara daquele homem? E ele estava envergonhado, porque ele não conseguia, porque ele não podia, porque não tinha para onde ele ir, o que ele fazer. Ele dependia dos outros. As pessoas tinham nojo dele. Existem, às vezes, sentimentos dentro de nós de frustração que nós temos vergonha, coisas incompletas, que nos dão uma sensação de incapacidade, de ignorância, de fraqueza, e nós não queremos que aquilo seja tocado, aquilo fique isolado. Mas Jesus vai na direção daquele homem, toca ele. E a palavra é, eu quero. E a partir daquele momento, a lepra vai embora. A partir daquele momento, tudo que era impossível para aquele homem passa a ser possível. Aquele homem não podia ter uma família, agora ele pode. Aquele homem não podia sonhar, agora ele pode. Aquele homem não podia fazer planos, ter expectativas, agora ele pode. Nada pode impedi-lo. No âmbito do impossível, porque Jesus entrou na vida dele. E o que eu tenho para te dizer é que Jesus oferece para nós, hoje, uma nova realidade que está muito além da capacidade humana. Existem fracassos, existem perdas que podem sim destruir a nossa vida por completo. Existem pessoas que têm pequenas perdas, pequenas frustrações do ano passado. Existem pessoas que quebraram as suas vidas no ano passado. E o que eu tenho para te dizer é que Jesus troca esse sintoma de frustração por um sintoma de novo tempo. Aquilo que era um motivo de vergonha, aquilo que era um motivo de frustração, agora pela vontade de Jesus, exercida pelo seu poder, pode se tornar uma realidade de recuperação para cada um de nós. Aquilo que era vergonha, aquilo que era medo, aquilo que era frustração, quando Cristo toca e fala, eu quero, se torna vida. Por meio do seu poder, não porque nós somos bons ou porque nós tínhamos capacidade. A gente usa essas desculpas, essas frustrações para não seguir adiante, mas a palavra dele é forte demais. A presença dele é poderosa demais. E o Timothy Keller tem uma frase que diz que a voz do Senhor pode derrubar até as nossas maiores defesas, neutralizar o nosso desespero e libertar-nos da culpa e levar-nos até Ele. Aquele homem, quando chega até Jesus, ele não agarra Jesus. Aquele homem, quando ele vai até Jesus, ele não puxa Jesus. Ele simplesmente se prostra e Jesus toca nele. Ele era um fracassado, ele era um derrotado. Ele tinha sentimento de vergonha. Ele com certeza já repetiu isso para ele mesmo várias vezes. Mas a palavra de Jesus derruba até mesmo as nossas desculpas frustradas.
Eu aplico isso para a nossa vida, eu convido você para aplicar isso na sua vida também. Sabendo que o pessimismo gerado por essas perdas, ele pode causar em nós a impressão de que é impossível recuperar aquilo que agora nos faz falta. Talvez a sua perda tenha sido grande, sua frustração tenha sido grande, e você acha que isso é impossível. É impossível seguir a caminhada. Mas eu tenho para te dizer é que Cristo é especialista em fazer o impossível. Ele era, Ele é e Ele continuará sendo poderoso para fazer o impossível. E nós caminhamos para a terceira e última consideração dessa noite. De que há uma clara orientação de Jesus. Faça agora a sua parte. O verso 14 diz, a resposta de Jesus: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Essa ação milagrosa de Jesus mostra para nós, por meio da vida daquele homem, de que o ser humano por completo, você homem, você mulher, por completo está dentro do alvo da salvação e da ação de Jesus. Jesus, ele se importou em recuperar aquele homem de maneira integral. Aquele homem foi reinserido literalmente à vida. Aquele homem foi inserido literalmente ao convívio familiar, ao convívio social, ao convívio religioso, a uma possibilidade de trabalho. Nada mais poderia impedi-lo. Agora aquele homem, ele podia seguir adiante. E eu digo que o ponto fundamental desse último trecho é o seguinte, que Jesus agora ordena uma ação imediata. Não fique parado. Tome a sua oportunidade de recuperação e faça o que é certo. E o que é o certo para nós? É vivermos de acordo com o testemunho daquilo que nós vivemos. O testemunho daquilo que Cristo já operou em nós. O testemunho da recuperação dos sonhos perdidos, dos planos frustrados, do medo, da angústia, do trauma, que Jesus toca e cura e diz: eu quero que seja agora do meu jeito. É viver dessa maneira, agindo, não parado. Porque o que era impossível, Jesus já tirou do caminho. Mas ele fala claramente, agora vai e faz o que é certo. E ele não quer que aquele homem anuncie um curandeiro milagroso, um gênio da lâmpada, alguém que faz as nossas vontades. Ele fala para aquele homem que recuperou a sua dignidade, o seu direito de viver. Ele falou assim, faz o que é certo. A lei diz que você precisa oferecer um sacrifício para que você seja considerado pela sociedade apto e que você vive em testemunho. Quando Cristo age, quando o milagre de Jesus alcança a nossa vida, ele é tão completo e tão maravilhoso que não é só para mim e só para você. Ele quer usar a sua recuperação como testemunho para as outras pessoas. Para dizer assim, olha, eu sei os meus traumas, eu sei o que eu perdi, mas eu sei quem me recuperou, quem me levantou, quem trouxe vida de novo para mim. Foi Cristo. E eu quero viver de acordo com isso. Billy Graham, grande pregador, grande homem do Senhor. Ele diz assim, não se escravize a sentimentos de ira, rejeição, desacertos ou qualquer outra coisa. Pelo contrário, foque no seu futuro em Cristo e tenha como meta segui-lo a cada dia. Aquele homem, assim como eu e você, às vezes a gente pode ser meio reclamão. Após receber a cura, ele poderia virar para Jesus e falar assim, poxa, Jesus, mas olha o tanto de vida que eu perdi. Mas olha quantas frustrações eu vivi. Mas olha quantas tristezas. Quanto tempo largado, abandonado, isolado. Ele poderia se prender a esses sentimentos. Mas a ordenança é clara. É para ir para diante. É para seguir em frente. É para ser exemplo. Não é para ficar preso naquilo que já passou, porque eu já tirei. Eu agi. O processo de recuperação, quando você faz uma cirurgia, eu, graças a Deus, nunca precisei fazer nenhuma, mas já cuidei de gente que fez. Não é fácil. Você foi aberto, foi mexido, foi costurado. Não vai sair andando que nem um maluco. Mas uma hora cura. E você fica recuperado. E você pode viver a sua nova vida. A nova realidade que Jesus oferece. Novos sonhos. Ou reviver um sonho que já foi seu. Novas experiências. Ou uma experiência que você já teve, mas você quer ela de volta. Talvez seja um relacionamento quebrado, um perdão que precisa acontecer. Talvez seja alguém que você está machucando. E isso você está levando há anos. Deixa Jesus falar que Ele quer te tocar, que Ele quer te curar. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Se dispõe a isso. Para de quebrar a cabeça, querendo fazer do teu jeito. Porque o jeito dEle é melhor, é completo. O jeito dEle traz vida, não traz trauma, não traz morte. Não ofende ninguém, pelo contrário, abençoa as pessoas ao seu redor. O jeito dEle é o melhor.
Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, e isso é a marca de que nós dependemos dele. Agora é preciso obedecer, é preciso seguir em frente, dar testemunho da obra que ele fez em nós, vivendo o novo tempo que ele nos dá. Vou caminhar para a conclusão com você, dizendo que recuperar significa ter de volta aquilo que já foi nosso, mas que agora não é mais. Um plano que já foi seu, um sonho que já foi seu, uma amizade que já foi sua, um relacionamento que já foi seu, um propósito, um sonho de um curso, de uma profissão, de uma viagem talvez, de um lugar que você quis estar, mas que hoje machuca, que hoje dói, mas que a palavra de Cristo, se Ele quiser, pode nos dar de volta tudo aquilo que nos faz falta hoje. Não há desânimo, não há medo, não há frustração, não há trauma ou qualquer outra condição que possa se impor ao querer de Cristo. Se Ele disser, eu quero, haverá recuperação, haverá um novo começo. E eu digo que você precisa aproveitar essa nova condição. E eu tenho um desafio. Eu poderia terminar essa mensagem dizendo que tudo o que você quer recuperar hoje, Jesus vai tocar e vai recuperar. E isso também seria mentira. O desafio é nós aprendermos com esse homem hoje, que teve a sua vida recuperada. Uma vida totalmente perdida, foi recuperada. Mas que eu e você possamos aprender com ele, a colocar o nosso rostinho na terra, a colocar o nosso ego lá embaixo, a colocar tudo isso que a gente é bom, lá no chão. E falar assim, Jesus, se o Senhor quiser, eu quero o que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor pode, e Ele pode mesmo. Mas pedir para que o Senhor mova o nosso coração e que a presença dEle seja o suficiente. Para aquele homem ver o Mestre, levou ele a colocar o rosto na terra e falou, eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. E esse deve ser o nosso agir. E quando Ele te tocar, e quando Ele disser, eu quero recuperar isso, que você o obedeça, compreendendo que agora sim, agora eu tenho isso recuperado, não porque eu quis, está no plano dEle. Você vai ser bênção. Mas quando não acontecer, creiamos no poder dEle e que a vontade dEle é o melhor. Não é para você ficar desanimado. É para você aprender a depender dEle. É para mim, para que eu aprenda a depender dEle em tudo. Para que Ele seja tudo em todas as coisas. Mesmo quando eu me frustro. Mesmo quando eu perco. Será que eu e você conseguimos cantar e dizer para Jesus, em oração, que Ele seja a nossa canção, que Ele seja até a música que eu não consigo compor se eu for um compositor, que Ele seja o bilhete do trem que acabou de ir embora, que Ele seja absolutamente todas as coisas que eu perdi, que Ele seja isso. É duro cantar isso, é duro falar isso, quando a gente vive uma realidade que a gente quer as coisas, que a gente quer provar que a gente é bom. Mas o meu desafio hoje é esse, de fé. Jesus, que o Senhor seja o suficiente, que o teu querer seja o suficiente. E eu creio que o Senhor quer recuperar coisas sim, nessa noite. Eu creio que o Senhor quer sim, que eu seja um instrumento de recuperação para a vida de outras pessoas. Mas se não for feita a minha vontade, que eu creia que o Senhor é tudo o que eu preciso. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus querido, nessa noite, que cada homem, mulher, criança que esteja aqui, consiga se prostrar diante dos teus pés, Senhor. Clamando, Deus, recupera aquilo que nós perdemos, mas que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade nas nossas vidas. Porque nós não queremos duvidar do teu poder. Se nos falta fé para isso, que o Senhor acrescente fé nessa noite dentro dos corações. Mas se nós tivermos já fé, sabendo que o Senhor pode, que nós possamos nos submeter à tua vontade nessa noite, Pai. Trabalha dentro do nosso coração, trabalha na nossa mente. E no momento que o Senhor disser eu quero, que seja o Senhor a nos ensinar dia após dia como é que é viver de acordo com a tua vontade, como é que é te obedecer. Seja tudo
Seja a nossa canção, Jesus. Seja o bilhete do trem que nós perdemos. Seja o trovão que cai quando nós estamos com medo da chuva. Que na nossa incapacidade, Deus, nós possamos encontrar o Teu poder. Que é na nossa fraqueza que nós somos fortes em Ti. Porque o Teu poder opera nas nossas fraquezas. Que o Senhor seja glorificado. E se há alguma coisa para nós nos glorificarmos, que seja do Teu agir em nós. Nada de nós. Recupera em nós, inclusive, a humildade de submetermos a Tua vontade, Senhor. Para que nós possamos viver um novo ano de uma nova forma, num recomeço de fé, num recomeço de compromisso com a Tua vontade, Jesus. Todos os dias, todos os dias. Essa é a nossa oração como igreja, no nome de Jesus. Amém.